programa que recria a história do município de Pato Branco é importante para todos os seus cidadãos. Nós, da Universidade Federal do Paraná, temos a certeza que, através do registro histórico, é que se podem fazer grandes avanços. Portanto, parabéns a todos aqueles que fazem deste programa um novo momento para a história do município de Pato Branco. A iniciativa da Prefeitura Municipal do Pato Branco, com a Rede Selinalta, nesse projeto Contando a História, é extremamente importante. Eu posso dizer, como professor da Universidade Federal do Paraná, da importância de se ter uma forma de aprendizado que não se restrinja apenas na sala de aula, mas que seja também uma forma de aprender ouvindo as histórias de pessoas que viveram a história. É muito importante ter um registro dessa natureza e com pessoas que participaram da construção da cidade, da construção da região, ouvindo as histórias de cada um contando a sua maneira das diversas atividades que estavam desempenhando, aqueles momentos históricos importantes. O passado é importante para conhecer o presente e para projetar o futuro. E por isso, essa iniciativa é bem vista, é uma iniciativa de extrema importância para que melhore a qualidade e as condições de ensino das nossas escolas e, ao mesmo tempo, se forme também um cidadão mais envolvido com os problemas da sociedade. Considero esse trabalho, essa pesquisa, contando a história, essencial para a educação e para a cultura do nosso Estado. Nós, brasileiros, conhecemos pouco a nossa história, e nós, paranaenses, também. E é impossível exercer plenamente a nossa cidadania, é impossível construir uma identidade cultural consistente se a história e se as raízes são desprezadas. Por isso, estamos trabalhando também na educação do Paraná com o nosso portal educacional. O nosso portal, em todos os temas, em todos os conteúdos, ele tem uma referência à nossa história e à nossa realidade paranaense. Fica, portanto, aqui desde já o compromisso do secretário de Educação de incorporar esse belo trabalho no portal da educação que o Estado do Paraná está construindo. Fica o nosso convite e o nosso agradecimento. Eu tenho certeza que este esforço se somará aos esforços dos professores do Paraná para que na sala de aula, em cada sala de aula do nosso Estado, os nossos professores, os nossos alunos sejam capazes de discutir a sua história, discutindo a sua história, encontrar-se com as suas raízes, construindo uma verdadeira identidade do povo paranaense. Nossa saudação aos telespectadores da TV Sudoeste. Estamos iniciando mais um programa do projeto Contando a História, que é uma iniciativa da Rede Selinalta de Comunicação e da Assessoria de Imprensa da Prefeitura Municipal de Pato Branco. O nosso convidado de hoje é o Frei Policarpo. Na verdade, existe uma unanimidade em Pato Branco. Existe uma pessoa que é admirada por todos, sem distinção. E é com ela que nós estamos hoje, com o Frei Policarpo, que vai nos contar um pouco de sua história, da história de Pato Branco e do sudoeste do Paraná. Conosco para essa entrevista está o Anderson Sanita, que é diretor-geral da Rede Selinalta de Comunicação. Minha saudação ao Frei Policarpo. E de imediato, Frei, nós pedimos que o senhor lembre aí sua infância, seus dados pessoais, onde o senhor nasceu, alguma coisa com relação à sua família e como o senhor veio a Pato Branco. Eu nasci no dia 13 de julho de 1924 em Rodeio, Santa Catarina, no Vale do Itajaí, e fui batizado com o nome de Inácio Berri. Meus pais se chamavam Felice Berri e Melania Pizeta Berri. Nós éramos 11 irmãos, eu era o 10º da família, e nós fomos estudar para padres 4. Dos nossos irmãos mais velhos ficaram sacerdotes o Frei Hermínio Berri, Frei Estílio Berri, mais tarde eu também, Frei Policarpo, e o último honorato, ele foi para casa depois de 5 anos de estudo. Eu fiquei no seminário de Rio Negro, no Paraná, durante 8 anos. Eu fui com 11 anos para o seminário em 1936 e terminei em 1943, quando eu fui para Rodeio, onde tínhamos um ano do noviciado.
Foi durante todo o ano 1944. Depois fui para Curitiba, no Bom Jesus, onde estudei vários anos da filosofia e depois fiz 5 anos em Petrópolis na teologia. Eu fui ordenado sacerdote no dia 25 de julho do ano 1950 e celebrei a primeira missa em Rodeio, na minha terra natal. Depois eu terminei ainda os estudos em Petrópolis e fui transferido para Niterói, Rio de Janeiro. E naquela época, então, estávamos começando a vida franciscana em Niterói, construindo um convento e um pavilhão e uma igreja. Eu fiquei 4 anos em Niterói, até o começo de 1956. Em janeiro de 1956, eu fui transferido para Pato Branco, no Paraná. Naquela época, era ainda um município bem pequeno, com 4.000 habitantes, todas as casas de madeira, e havia neste lugar apenas o 4º ano ginasial, no Colégio das Irmãs. Era o único estudo que havia, além do primário, que era a 1ª e 4ª série. E também, quando eu cheguei aqui a Pato Branco, não havia nenhuma casa de material e a capela também estava no meio da praça, e nos domingos celebrávamos a missa no pavilhão em frente à prefeitura. Lá havia um pavilhão com 2 andares e outro grande de 1.000 pessoas, de madeira, todos para os domingos. Então nós tínhamos cerca de 50 capelas para visitar e abrangia toda a região dos atuais municípios de Vitorino, Bom Sucesso, Itapejara. Todos esses municípios ainda faziam parte da nossa paróquia. E devagarinho então foram se desmembrando também outras paróquias de outros municípios, e naquela época então nós tínhamos também que trabalhar nos meios de comunicação. Por isso, durante o ano de 1957, planejamos a aquisição da Rádio Colmeia, que era uma rádio de 250 watts pertencente a Otávio Rutilli e Francisco Norberto Bonner. Os dois tinham desejo de vender a rádio. Aliás, o Francisco Norberto Bonner já tinha saído da empresa e estava com uma rádio em Chapecó. Então, Otávio Rutilli nos vendeu, no começo de outubro, a rádio, e que nós adquirimos para ele a Rádio de União da Vitória, e trocamos assim, demos para ele a Rádio União da Vitória para ele ter 2 lá. A Rádio Colmeia era a sede das emissoras da Rede Colmeia. A matriz era Pato Branco, depois foi instalada também a emissora de Francisco Beltrão, mais tarde também de Toledo, depois São Miguel do Oeste e também Capanema, Cascavel, Campo Mourão e assim por diante. Essa rede então pertencia toda a Otávio Rutilli, ficou devagarinho sendo vendida para outras pessoas. E a nossa então foi adquirida e tínhamos que desmembrar da rede, então transferimos a sede das Colmeias para Campo Mourão e depois então registramos uma firma chamada Rádio Selinalta. Esse nome Selinalta vem do latim, Selinalta significa aquela que guia para o céu. Aconteceu que um dia veio o Monsenhor Jorge Guimarães, de Palmas, trazendo a estátua de Nossa Senhora de Fátima para o povo de Pato Branco venerar. E na frente da igreja foi uma grande recepção. Então, Monsenhor Jorge Guimarães chamou Nossa Senhora de Divina Selinalta. Então, o Frei Galdino deu a ideia, disse, um nome bonito que estávamos procurando para a rádio seria Selinalta. A gente faz uma palavra portuguesa, faz uma palavra só, Selinalta. Então, assim, todos aprovaram e foi dado esse nome para a Rádio Colmeia, que a partir da aprovação do governo foi chamada Selinalta.
Bem, vamos então voltar um pouquinho no tempo. O senhor chegou em Pato Branco em 56. Como é que era a estrutura do clero aqui em Pato Branco, uma vez que o senhor falou que atendiam a vários municípios? Quantos padres tinha? Como é que se fazia essa assistência espiritual, Frei Policarpo? Os nossos padres franciscanos antigamente vinham de Blumenau e Gaspar, vinham a cavalo até essa região. E foi no ano de 1903, no dia 3 de maio, festejamos no ano passado o centenário, que os franciscanos se estabeleceram no sudoeste do Paraná, justamente na cidade de Palmas, que era a única cidade que existia no oeste de Santa Catarina e sudoeste do Paraná. Era então um lugar que tinha só uma rua, e nesse lugar então os franciscanos começaram a trabalhar e dali visitavam todo o oeste de Santa Catarina, tudo a cavalo, e também visitavam todo o sudoeste do Paraná, e devagarinho foram surgindo muitas cidades e municípios, e então os padres foram aumentando também. Então foi primeiro fundada a residência em Xaxim, em Santa Catarina, e Chapecó também em Santa Catarina. Depois foi criada a paróquia de Clevelândia até o ano 1944. Foi no ano de 1944, dia 29 de junho, que os franciscanos ficaram fixos aqui em Pato Branco, na pessoa do Frei Corbiniano Kessler, que era o primeiro pároco. Ele então visitava todo o sudoeste do Paraná, até Santo Antônio, Baracão, Dois Vizinhos, tudo que havia naquela época era visitado por Frei Corbiniano. E devagarinho então foi aumentando o segundo padre, depois o terceiro e o quarto. Assim, já no ano de 1956, quando eu cheguei aqui no início de fevereiro, tínhamos aqui 3 padres em Pato Branco e mais 2 em Francisco Beltrão. E mais também em Chupizinho, Frei Vito. Então, esses lugares todos eram atendidos pelos franciscanos. E os padres de Palmas então atendiam, além de Palmas, também Mangueirinha e General Carneiro. Depois, quando foi desmembrada a paróquia de Pato Branco, então nós ficamos só com a cidade de Pato Branco. Por que os franciscanos escolheram Pato Branco? Por questão geográfica, Frei Policarpo? Foi o desejo de Dom Carlos, porque a prelazia de Palmas, que abrangia todo o oeste de Santa Catarina e Paraná, ela tinha no tempo de Dom Carlos, quando ele chegou aqui em 1936, havia só 20.000 habitantes. Então, os franciscanos foram aumentando os lugares onde tinha povo, né? Foram criados os municípios de Xaxim, Chapecó e assim, depois Pato Branco também. Então a gente ficava nas sedes municipais desses municípios todos. Francisco Beltrão ainda não existia naquela época, era apenas algumas casas que o pessoal vinha a Pato Branco para fazer os batizados. E também, então, os franciscanos trabalhavam com todos esses lugares, assim, sob as ordens de Dom Carlos, que era o bispo prelado de Palmas. E só no ano de 1958, então, foi criada a Diocese de Palmas e também outra em Chapecó. Aí, então, ficou desmembrado o território de Santa Catarina, ficou uma diocese, e o território do Paraná ficou outra diocese. A colonização em 56 era italiana, Frei Policarpo? A maioria dos habitantes eram italianos, também havia um pouco de alemães e poloneses e também lusos, também, mas a maioria vinha lá do Rio Grande e vinham, cada semana vinha dezenas e dezenas de colonos lá do Rio Grande e iam penetrando em toda a região. O senhor recorda algumas famílias que o senhor encontrou aqui em 56, quando o senhor veio, e que permanecem em Pato Branco até hoje? Nós temos então as famílias Posa, Parzianello, Viganò, Moretti, também Pagnoncelli, César, Marcante, Cadurim e assim por diante. Na entrevista que nós fizemos com o professor Citílio e com a professora Nelly Bocchiesa,
eles que são estudiosos, inclusive tem livros sobre a história de Pato Branco, eles nos colocaram que o pato-branquense, ele tem um nível de religiosidade muito acentuado. O senhor acredita que isso, Frei Policarpo? Que o povo que veio para cá, eles já tinham muita instrução religiosa lá do Rio Grande. Então eles vieram do Rio Grande trazendo junto a santa religião, de modo que eles mesmos iam construindo capelas. Cada vez que o padre ia visitar a região, já tinha 2, 3 capelas novas, né? Quer dizer, o povo mesmo ia construindo. Eles vieram do Rio Grande, montaram as serrarias, e já faziam as capelas, de modo que os padres nem sabiam que existiam, né? Então eles iam a cavalo e ficar fora às vezes 3 meses, né? E cada visita que faziam tinha mais capelas, mais outras capelas, e assim foram centenas e centenas de capelas. O diretor aí geral da Rede Semináutica de Comunicação, o Anderson Sanita, tem uma questão aí para o Frei Policarpo. Bom, é uma honra ter essa aula de história com o Frei Policarpo, saudosa memória. Frei, a rádio nossa, a Rádio Selinalta, começou em 1954 e agora 2004 está completando cinquentenário, 50 anos de história, de vida. Como é que o senhor vê, Frei Policarpo, essa evolução tecnológica de quando o senhor começou a rádio em 54 para os nossos dias atuais, Frei? Quando nós adquirimos a rádio, ela tinha apenas 40 long plays, né? E tinha também 3.000 discos, 78 rotações. Então, naquela época, tudo era primitivo, não havia quase gravadores, até o nosso gravador foi o primeiro que entrou no Sudoeste, né? E naquela época, então, havia só gravadores fixos, né? Não existia gravadores portáteis. Mas devagarinho foram aperfeiçoando os meios de comunicação e então foram adquiridos também gravadores portáteis, assim, para fazer entrevistas no interior e nas capelas também, onde a gente estava. Mais alguma colocação com relação a isso, Anderson? Complementando ainda todo esse conhecimento do Frei Policarpo, né, que hoje a gente está na era do transmissor digital, o que a Selinalta nos próximos 6 meses estará instalando um na nossa região, o que vai abranger todo o sudoeste do Paraná. Consequentemente, Pato Branco vai ganhar muito com isso, transmissor de qualidade. E isso a sociedade tende a ganhar. E parabenizar, mais uma vez, agradecer ao empreendedorismo dos frades franciscanos na figura do Frei Policarpo, que foi o grande empreendedor desse negócio. Muito bem, nós vamos ao primeiro intervalo e na sequência voltamos com o projeto Contando História. Você que está sintonizando agora a TV Sudoeste, está assistindo ao projeto Contando História, que é uma promoção da Rede Selinalta de Comunicação e da Assessoria de Imprensa da Prefeitura Municipal de Pato Branco. Esse projeto visa resgatar a história de Pato Branco e celebrar junto com as personalidades que fizeram essa história. Vale destacar que esta série de programas será passada em toda a rede estadual e municipal de ensino, para que os estudantes possam saber o porquê e como foi feita a história do nosso município e parte do sudoeste do Paraná. O nosso entrevistado de hoje é o Frei Policarpo Berri. Frei Policarpo, nós encerramos o primeiro bloco aí com o diretor geral da Rede Selinalta, o Anderson Sanita, falando do início aí da Rádio Selinalta, né? E colocando aí que agora está prestes a entrar na era digital, seria na isso, era né? digital. Exatamente. E o senhor falou que quando os senhores assumiram a rádio, havia 44 LPs, uma coisa assim, né? Por que é que os senhores compraram a rádio, Frei Policarpo? Nós adquirimos a rádio sobretudo para a evangelização, para ter interesse também de divulgar a religião e ao mesmo tempo para a gente se comunicar com o povo do interior, porque naquela época não existia telefones, não havia outro meio de comunicação, então todos os avisos que a gente dava para as capelas e também os avisos sociais, tudo era dado através da rádio, não havia jornais ainda, então o povo do interior só vivia se comunicando através do rádio. Nós achamos que era um meio muito excelente e por isso resolvemos adquirir a rádio. E no começo então a rádio funcionava com 250 watts, depois passou para 1000,
depois para 10.000 watts e por fim para 25.000 watts, né? E o rádio atual é ainda de válvulas e com o tempo, naturalmente, tudo vai progredindo e agora estão planejando para brevemente ter também uma emissora digital, isto é, tudo transistorizado. Hoje tudo fica mais moderno, de modo que a rádio nunca precisa sair do ar, mesmo que diminua a potência, se acontece qualquer defeito ou falta de luz e assim por diante, e a rádio sempre continua no ar e também tudo fica mais facilitado, além de ser mais econômico e um som melhor. O senhor lembra como é que se deu o processo de negociação para que os senhores adquirissem a Selinalta? Bom, naquela época, então, nós resolvemos comprar a emissora do senhor Otávio Rutilli, e como nós tínhamos dado a ideia de ele ficar com 2 rádios lá em Porto Negro e da Vitória, então ele fez a condição que nós deveríamos comprar para ele essa rádio em União da Vitória. Então nós pagamos para a Rádio Cultura de Curitiba, que era a proprietária da Rádio de União da Vitória, pagamos para eles e então o Otávio Rutilli nos cedeu essa rádio aqui. Sim, mas e a ideia inicial foi da província de adquirir a Selinalta ou os senhores mesmo aqui que viram a necessidade de tomar a iniciativa? Era o Frei Honorato, Frei Inocêncio e eu que estávamos aqui em Pato Branco naquela ocasião. Então, uma vez indo para São Paulo, eu falei com o Frei Leodoro Miller, que era o nosso padre provincial, e ele então nos deu autorização, só dizendo, chamando a atenção, vocês tomem cuidado de não comprometer a província com dívidas, né? Então a gente tem que arriscar uma vez, porque às vezes nem sempre dá certo. Um negócio assim que era de todo inexperiente, a nossa província, mesmo a igreja quase não existia nenhuma emissora católica, né? Então era uma coisa de primeira mão, né? Os senhores adquiriram em 56. Em 57, estoura o Levante Agrário, que foi notícia estadual, nacional e até internacional. E a Rádio Selinalta foi a mola propulsora aí da sustentação dessa revolta, com o então radialista Ivo Tomazoni, que por sinal deu um depoimento ao projeto Contando a História fantástico, onde ele elogia, inclusive, Frei Policarpo, a atuação da Rádio Selinalta e mesmo da direção da Rádio Selinalta, que postou-se favorável à população menos com poder aquisitivo. Eu gostaria que o senhor falasse como é que a sua análise sobre esses fatos. E foi justamente no começo de outubro que nós fizemos a negociação, já pagamos, a emissora já era nossa, portanto, desde o início de outubro, né? E justamente no dia 8, 9, 10, 11 do mês de outubro é que veio aquela revolta dos colonos. E nós não tínhamos nenhuma experiência, então o Ivo Tomazoni ficava comandando tudo pela rádio e naturalmente houve muitas perseguições, até ameaçaram de queimar a rádio. Nós ficamos perplexos e assustados, mas a gente teve que enfrentar. E assim os colonos durante esses 3 dias se mantiveram todos unidos e todo mundo se esforçou para que não acontecesse nada de mal. Na verdade, tanto o depoimento do Ivo Tomazoni como do Iris Caldart, que tiveram participação nesse episódio, eles reafirmaram que dificilmente esse episódio teria a proporção que teve, o desfecho favorável que teve aos menos favorecidos, se não fosse a participação da Selinalta. Essa foi uma das provas de fogo da Selinalta. O senhor lembra algum outro acontecimento que exigiu da Selinalta também uma tomada de posição firme, Frei Policarpo? Bom, nós tivemos assim também, além dessa revolta dos colonos, de vez em quando também tivemos assuntos políticos, né? Uma vez quando um se candidatou, não é, uma boa parte do pessoal tirou a propaganda, os que eram do partido contra aquele que se candidatou. Então, por isso também nos deixou numa situação difícil, a gente não sabia até como sair do lugar, né? E essas dificuldades foram
sendo superadas a partir do momento que os senhores foram ganhando experiência para tocar a emissora? Nós fomos adquirindo experiências, sobretudo também visitando a capital da República, porque eu estive viajando muitas vezes lá para Brasília, Rio de Janeiro, São Paulo, e assim a gente ia adquirindo experiências. Sobretudo visitei também as rádios dos capuchinhos lá no Rio Grande. Os capuchinhos tinham umas 7, 8 rádios, eles tinham uma rede de emissoras, então nós aprendemos deles muitas coisas, como agir. O seu primeiro contato com comunicação foi aqui realmente em Pato Branco? Foi aqui, sim, porque antigamente eu não conhecia nada. Apenas em Petrópolis, quando tínhamos os nossos estudos de teologia, a gente transmitia todos os domingos a missa irradiada com o canto dos canarinhos de Petrópolis e os frades. Então tínhamos um início assim de transmissão, mas na realidade começou só aqui em Pato Branco. Qual a receita que o senhor dá, Frei Policarpo, uma emissora ser ética? O senhor que, junto com o Anderson Salita, aí, o Anderson mais recentemente, mas o senhor aí dando um testemunho histórico, né, que fazem da Selinalta uma emissora ética. Em sua opinião, o que é uma emissora ética, Frei Policarpo? É justamente aquela que não é, por assim dizer, partidária, mas que procura só a parte moral e procura o bem da comunidade, que está sempre a serviço e está disposta a prestar serviços a toda a comunidade, também na parte dos mais necessitados e também dos abandonados, excluídos e assim por diante. Frei Policarpo, os mais jovens não lembram, mas os franciscanos de Pato Branco também foram proprietários da Rádio Pato Branco. A Rádio Pato Branco, ela foi adquirida assim, sem querer, né? Porque nós naquela época não tínhamos experiência e registramos uma firma já com os nossos nomes. Então o Dr. Sherman, que cuidava das nossas rádios, ele disse: olha, essa papelada serve até para uma nova rádio. Então o Frei Gonçalo deu a ideia: vamos entrar com o pedido. E assim saíram 2 rádios, foi até sem querer que saíram as 2 rádios. Então ela ficou na nossa mão durante um certo número de anos, e até já tinha potência de 10.000 watts, né? E depois, mais tarde, por causa da falta de dinheiro para instalar a televisão, foi vendida para outro grupo, né? E com relação ainda à Rádio Cidade, é interessante porque 2 emissoras AM, uma fazia concorrência para a outra. Como é que o senhor administrava essa situação? Bom, as 2 tinham o vendedor diferente, né? Então a gente fazia, naturalmente, a maioria do povo pegava sempre a Selinalta, né? A outra ia remando, né? Mas a gente procurava também fazer programações distintas e atrair a audiência das 2, né? E a FM? A FM surgiu em seguida, né? A primeira experiência, nós entramos com 2 emissoras, a Rádio Selinalta e a Rádio Pato Branco. Mas perdemos a primeira concorrência, que passou para a Rádio Elita. Mas a segunda nós montamos e tivemos também concorrência, e então foi adquirida por nós através do Ney Braga, que nos ajudou também politicamente, né? E também o Luiz Carlos Borges e o Zamberlan. E os 2 nos deram uma boa mão para conseguirmos essa segunda emissora, que foi instalada aqui em Pato Branco, da frequência modulada. Anderson, é uma aula realmente de história da comunicação de Pato Branco aí, que seguramente, se no futuro as pessoas quiserem fazer algum estudo mais aprofundado, como tese de mestrado, doutorado, seguramente terão de entender aí, terão de assistir esses depoimentos do Frei Policarpo a respeito da história, da espiritualidade e da comunicação em Pato Branco. Não restam dúvidas disso, né? O Frei Policarpo é uma figura ímpar no nosso meio, né? Haja vista que ele é um empreendedor, é um religioso, ética, moral, incontestável, e acima de tudo, eu sempre sou um entusiasta dele, porque ele começou com esses meios de comunicação no nosso Sudoeste. Veja bem, o nosso município tem 50 anos e a rádio também tem 50, com meses de diferença de uma para outra. Já teve 2 rádios AM, tem uma FM e um canal de televisão.
Isso para o sudoeste do Paraná é uma vitória para os franciscanos. E tudo começou com o Frei Policarpo, há 50 anos atrás. Então é de se admirar, tem-se um vasto material e depoimentos aos montes, para quem quiser estudar e se aprofundar em comunicação no nosso meio, no sudoeste do Paraná. Muito bem, nós vamos a mais um intervalo e na sequência voltamos com o projeto Contando a História. É o projeto Contando a História, que é uma iniciativa da Rede Selinalta de Comunicação e da Assessoria de Imprensa da Prefeitura Municipal de Pato Branco. O nosso convidado hoje é o Frei Policarpo Berri e está conosco o Anderson Sanita, que é diretor-geral da Rede Selinalta de Comunicação. Durante o intervalo, nós falávamos aí com o Anderson a respeito da memória do Frei Policarpo. Ele cita nomes, cita dia e ano de fatos que ocorreram. Qual é o segredo para essa memória, Frei Policarpo? Bom, a gente sempre faz recordação do que aconteceu, não é? E as coisas principais a gente guarda na memória, não é? A gente sabe, voltando à questão da espiritualidade, que diariamente, Frei Policarpo, graças ao seu prestígio, à sua conduta ética, de religioso, o senhor é consultado a questões espirituais. Eu gostaria que o senhor fizesse alguma colocação a esse respeito, notadamente no que diz respeito à busca da felicidade que as pessoas procuram. Qual é o caminho que o senhor indicaria para uma pessoa ser feliz, Frei Policarpo? Bom, todos os dias tem sempre gente pedindo favores, seja por telefone, ou seja pessoalmente. Então, a gente procura atender sempre que é possível, não é? Muitas pessoas telefonam até de Mato Grosso, de Rondônia e até da Itália. De vez em quando vem um telefonema pedindo bênçãos e ajuda espiritual e a gente procura dar uma resposta satisfatória. Naturalmente, tudo isso supõe que a gente tenha boa vontade também de atender, não é? Então, o meu trabalho é, sobretudo, na parte de atender os doentes. Eu visito desde 6 e pouco da manhã, já visito o Hospital São Lucas, depois, durante o dia, vou para a Policlínica. Eu visito também as capelas do interior e também a gente faz os serviços dentro da portaria da Canônica, onde o pessoal vem pedir conselhos e também esclarecimento de dúvidas, e também essa parte psicológica ajuda muito nas pessoas. E muita gente diz que graças à resposta que a gente dá, aquela convicção que a gente diz para eles, é que a gente achou uma boa solução. Eu me lembro ainda quando eu estava em Niterói, uma vez tinha uma pessoa que tinha uma dificuldade insuperável, não havia jeito nenhum, ia para todos os psiquiatras e médicos. Então, uma vez eu disse para ela, em nome de Nosso Senhor Jesus Cristo, eu digo que é assim e pronto. Então, ele disse que aquilo é que converteu a ele e mudou, ficou completamente curado com aquela frase. Eu disse com convicção, mas isso depois de atender uma porção de vezes também, né? Então, essa parte espiritual sempre é alguma coisa que é útil para todos, né? E por isso que a gente vê que tem muita gente que agradece curas e também agradecimento de graças alcançadas através da oração. E muitas vezes, às vezes 5, 6 vezes por dia, até telefonam pedindo para realizar o responsório para coisas perdidas e depois telefonam que graças a Deus encontraram, né? Não digo que é sempre, né? Mas a gente arruma. E geralmente Santo Antônio é o padroeiro das coisas perdidas. Para mim ele é mais exigente ainda, porque quando eu perco um papel ou qualquer coisa assim, às vezes eu prometo rezar 10 responsórios e não alcanço. Mas quando eu dou 50, promessa de 50 responsórios, aí eu alcanço. E depois, às vezes, cheguei a rezar até, uma vez rezei 1000 responsórios, né? Então, assim, a gente tem que insistir, como disse Jesus Cristo, a gente tem que bater, insistir e amolar a Deus também, como também o pessoal às vezes vem amolar a gente não tem essa paciência, né? Mas
O próprio Deus, ele mesmo ensinou que a gente deve insistir, amolar até conseguir. Frei, a gente fala muito aqui na rádio, além desse lado espiritual, nós temos as nossas alegrias também. Muitos dos nossos comunicadores de hoje estão há mais de 20, 25 anos, temos até 46, como é o caso do Marcelo, que estão trabalhando conosco. Da época que eles eram jovens e ainda começavam na sonoplastia, o senhor tem memória de casos até hilários que acontecia na rádio naquela época, Frei? Bom, naquela época tudo era primitivo, não é? A gente tinha só a mesa de som, os discos, e de vez em quando até enguiçava o disco, não é? E me lembro que uma vez o sonoplasta foi assistir à procissão de Domingo de Ramos e deixou o disco lá e ficou tocando 20 vezes a mesma frase, né? E assim aconteciam certas coisas. E também, às vezes, vinha pessoas buscar dinheiro que se anunciava na rádio. Uma vez veio do Verê um senhor dizendo que eu vim buscar um pacote de notas de 1000 que foram encontradas. E fui eu que perdi, então vocês podiam me entregar, né? Aí o Raul Tomazoni, irmão do Ivo Tomazoni, pensou, mas vamos procurar nos avisos. Procuraram todos os talões e não acharam nada. Então, por fim, o Raul Tomazoni, o homem, disse, vocês são ladrões, querem ficar com meu dinheiro. Aí o Raul Tomazoni se lembrou, olha, quem sabe se não é aquele disco humorístico do Zé Fidelis, que tinha um aviso assim, foi perdido um pacote de notas de 1000 enroladas no elástico. Quem perdeu pode vir porque encontrei o elástico, né? Aí quando tocaram esse disco para ele ficou vermelho e foi embora, né? O João Galberto também foi uma figura aí que trabalhou muitos anos durante, eu tenho impressão, mais de 20 anos aqui na Cirinalta. E é uma pessoa, exemplo do Frei Policarpo, com muitas histórias, ele conta muitas histórias. O senhor lembra alguma história do João Galberto, Frei Policarpo? O João Galberto, quando chegou, trabalhava no Banco Comercial, e então ele tinha 10 minutos de esporte na Rádio Cirinalta. Então ele começou assim com 10 minutos, junto com o Matiello, e depois ele começou também a irradiar os jogos, que naquela época era uma novidade, que não havia transmissões externas e tudo era primitivo, não é? Então o João Galberto, além de fazer esses trabalhos esportivos, ele trabalhava no programa do Tio Tonico, né? Então nós alugávamos o cinema, então lá eram distribuídos muitos prêmios e muitas brincadeiras, e o Tio Tonico então tem uma atração muito grande, sobretudo a meninada era louca por eles. Durante muitos e muitos anos, então ele foi sempre celebrado como o Tio Tonico da Rádio Cirinalta, né? Nos anos 70, quando vinha a Pato Branco, havia um programa na Rádio Cirinalta AM chamado Show das 10, que era apresentado pelo Joelcio Madureira. Aliás, foi um dos grandes programas que eu lembro que eu vi, não ficava devendo absolutamente nada aí para o eixo Curitiba, Rio, São Paulo. O senhor recorda bem do Joelcio Madureira, desse fantástico programa que ele apresentava? O Joelcio Madureira, ele trabalhava aqui, primeiro trabalhava em Palmas de Cleveland, veio morar aqui, então nós pedimos para ele fazer os programas assim de sucessos, né? Então ele tinha uma qualidade muito grande de fazer esses shows, né? Ele, apesar de estudar direito, ele ia para o Rio Grande, mas sempre voltava para cá. Eu aproveitava as férias para estudar, se formar advogado. E até uma vez, quando nós mandamos as fitas aqui, gravadas aqui de toda a nossa programação para a Alemanha, eles justamente fizeram a voz na Alemanha mesmo, fizeram uma fita toda especial de meia hora, que eu tenho até hoje ainda, e eles fizeram justamente com a voz do Joelcio Madureira, né? Foi um locutor muito estimado, e assim ele fez uma apresentação que passou para todas as rádios de língua portuguesa, que eles espalharam tanto no Brasil como na África e mesmo em Portugal. Então essa fita foi espalhada pela Deutsche Welle, assim para todos os países de língua
portuguesa, sinal de que o Joelcio teve também uma participação importante. E também o Joelcio Madureira foi um homem sempre prestativo, que sempre cumpriu sempre os seus deveres aqui e trabalhou na rádio até se formar advogado. Anderson, nós falávamos há pouco aí durante o intervalo a questão dos muitos meios de comunicação que há em Pato Branco. Você teria alguma colocação a fazer, o Frei Policarpo, com relação a isso? Bom, em Pato Branco nós temos 3 rádios AM, 2 FM, um canal de televisão, uma TV a cabo e 2 jornais oficialmente, jornais escritos. Frei, na nossa filosofia a gente diz por aqui, há espaço para todo mundo, não? Lugar para todos, debaixo do sol, todos têm a sua vez, e também os jornais, um vai completando o outro, e assim a gente se esforçando, a gente pode dizer que há lugar para todos os meios de comunicação. Muito bem, nós vamos ao último intervalo comercial e na sequência voltamos conversando com o Frei Policarpo, especificamente sobre a história da televisão em Pato Branco e no Sudoeste do Paraná. É o projeto Contando a História, hoje conversando com o Frei Policarpo Berre. Conosco aqui também o Anderson Sanita, que é diretor-geral da Rede Selinalta de Comunicação. Frei Policarpo, se o senhor participou ativamente da história e da radiofonia pato-branquense do Sudoeste do Paraná, o mesmo se diz, talvez até com maior acentuosidade, com relação à TV Sudoeste. No início, não dava a impressão de ser coisa de visionário, uma emissora de TV aqui em Pato Branco, Frei Policarpo? Bom, foi no ano de 1966, quando estava aqui o Frei Sérgio, Frei Eugênio, Frei Samuel e eu, tivemos a ideia de se instalar uma emissora de televisão. A primeira vez que eu vi televisão na minha vida foi em 1950, quando eu fui ordenado, então estive lá em São Paulo e fui ver a estação de televisão. E um belo dia, então, como eu vi que estavam saindo televisões para muitas cidades, que nem, por exemplo, Erechim, Passo Fundo, também outras, Londrina e outras cidades, assim, tivemos a ideia de instalar também aqui em Pato Branco. E o Sérgio era entusiasmado e falou com o provincial para ver se conseguíamos a licença para instalar. E assim fomos adquirindo devagarinho a experiência também. E como não havia canal para Pato Branco naquela época, porque no tempo do Getúlio Vargas foi feito o plano de televisão e Pato Branco não existia ainda. Então eles colocaram só televisão para Palmas e Curitiba e mais um outro lugar no Paraná. E não havia nem em Maringá, nem em Pato Branco, não havia canal. Então nós tínhamos que fazer um estudo para se colocar um canal. E foi justamente no mês de janeiro de 1967 que nós registramos uma firma chamada Rádio e Televisão Sudoeste do Paraná. O presidente era o Frei Sérgio Irisheim, e depois o outro era o Frei Samuel e eu, né? Durante vários anos, então, tentamos conseguir o canal. Mas já fomos comprando da Maxer os equipamentos. Então, no ano 1967 já compramos os equipamentos da televisão, transmissor também, em cores, já veio em cores, né, quando foi fabricado, né? E também, no ano seguinte, compramos a torre. A torre é a mesma que está instalada aqui no Parque da Televisão. É a mesma que foi feita pela firma Metalco, era uma das mais caras que tinha, saía mais cara até do que a própria televisão. Então, essa firma Metalco era que tinha feito a TV Globo do Rio e muitas outras também, e da própria Telepar, muitas torres foram construídas pela Metalco. Então, eu achei que devíamos escolher uma empresa que fizesse uma coisa bem firme. Ela foi feita, então, para conter 24 painéis, porque ela é bem forte e resistente. Aquela vez que veio o tornado aqui em Pato Branco, ele derrubou totalmente tanto a rádio
elite, derrubou a antiga rádio FM da nossa emissora aqui, que era justamente onde está atualmente os edifícios da Europa, e também derrubou muitas outras obras, inclusive até entortou toda a parabólica, mas para a torre não fez nada, porque ela é um prédio tanto de 10 por 10. A nossa torre da igreja aqui é 8 por 8, e lá da televisão então é 10 por 10. E foram feitos então os fundamentos muito bem organizados pelo Pedrão Construções, e essa torre então está lá até hoje, embora tenham modificado alguma coisa no sistema irradiante, e mais tarde também colocaram lá a FM, e nós fomos comprando devagarinho equipamento mesmo sem ter licença. E depois de 8 anos de lutas é que saiu o edital de radiodifusões de sons e imagens. O senhor lembra que ano? Foi no ano de 1974. Então, naquele ano, em setembro, saiu o edital e nós fomos os únicos concorrentes. Fizemos toda a papelada para instalar essa emissora e não havia outro concorrente. Portanto, a televisão só podia ser nossa. Mas depois demorou também vários anos para sair a licença. Então, foi o presidente da República, Ernesto Geisel, que em 1979 emitiu o decreto de concessão para 15 anos da emissora de televisão para Rádio e Televisão Sudoeste do Paraná Limitada. O senhor lembra alguma das dificuldades que os senhores tiveram aí, de ordem até burocrática, para conseguir colocar em funcionamento a TV Sudoeste? Também dificuldades em que entraram políticos que dificultaram para nós termos a estação. Então... O senhor lembra o nome dos políticos? Bom, eu não quero dizer nome não para não ofender a ninguém, mas em todo caso a dificuldade que nos fizeram foi a seguinte, né? Exigiram que nós dessemos a outra metade da emissora para outras pessoas, que não fôssemos nós, né? Então, o ministro das Comunicações era muito amigo dos franciscanos, que era o Conte de Oliveira, mas ele disse: vou perguntar aos políticos do Paraná. Tá bom. Então, esses políticos exigiram que nós colocássemos 3 outros cidadãos dentro da televisão. Então, nós escolhemos, o Frei Nelson ainda combinou para pôr o Clóvis Varesquim, Antônio Garcia Novaes Filho e Joroslau Kozlinski, os 3 que eram do partido do governo também, né? Então os 3 nos deram um documento de que depois eles passariam a televisão para nós quando saísse a licença, né? Então saiu a licença, primeiro tínhamos dado 5% só para eles, né? Aí eles não aceitaram, tinha que ser 50%. Então Frei Nelson ainda conseguiu que fosse só 45% para eles e 55% para nós, né? Aí então depois nós transferimos de novo para nós essa concessão. E depois, mais tarde, nós conseguimos que essa firma comercial Rádio e Televisão Sudoeste do Paraná fosse transferida para a Fundação Cultural Selinalta. Isso levou 10 anos, né? Depois que começou a funcionar, 10 anos. Porque primeiro, qualquer emissora tem que funcionar 5 anos para poder ser transferida. E depois que passaram esses 5 anos, nós ainda levamos mais 5 anos para conseguir a licença, né? E sempre diziam que havia dificuldades e assim por diante. Um belo dia eu telefonei para o nosso Frei Vicente Boni, em Brasília. Ele foi morar em Brasília para atender assuntos do nosso interesse. Telefonei para ele e ele mandou a secretária dele lá no ministério, era no tempo ainda do Sérgio Mota. Então ela disse: o processo está tudo pronto. Já estava 5 anos pronto lá, mas nunca saía, né? E saiu, na mesma semana saiu tudo, né? O Sérgio Mota assinou e o Henrique Cardoso assinou também a transferência para a Fundação Cultural Selinalta. Foi uma luta, né? Toda essa história aí, incluindo a Rádio Selinalta, tem 50 anos, Anderson. A Rádio Selinalta AM faz 50 anos agora, dia 31 de julho de 2004. A TV Sudoeste vai fazer 20 anos.
e a Rádio FM, a Movimento FM, 19 anos ela tem. Tudo isso que o Frei Policarpo acabou de nos contar, a burocracia, as dificuldades políticas que tiveram, não é muito diferente hoje em dia. No entanto, as concessões, as 2 rádios da televisão foram renovadas agora esse ano. A documentação dela está em perfeito estado, está tudo certinho em termos de documentação. A fundação, como Fundação Cultural Selinalta, já vai fazer 25 anos, se eu não estiver enganado, agora no mês de novembro. É mais um motivo para se comemorar. Falando em comemoração, no dia 30, nós teremos um jantar comemorativo referente aos 50 anos da Rádio Selinalta. Esse jantar será oferecido às 50 empresas ou empresários que estão participando do plano participativo dos 50 anos da rádio. Plano esse que tem como objetivo maior a compra do transmissor digital, que vai ser adquirido agora no próximo semestre. Nesse dia do jantar, um jantar comum, uma surpresa com um show tradicionalista, que eu não posso citar no momento, mas vai ser de suma importância e de motivo de alegria para quem estiver participando. E no dia 31, num sábado, vai ter um show com os Monarcas na comunidade de São Pedro de Alcântara, referente também aos 50 anos da Rádio Selinalta. Muito bem, estamos encerrando este programa do projeto Contando a História, agradecendo ao Frei Policarpo. Realmente, né, Anderson, foi uma aula de história aí de Pato Branco e também de parte do Sudoeste do Paraná. Suas considerações finais, Frei Policarpo. Nós agradecemos a todos pela audiência e também por tudo que fizeram pelos meios de comunicação. Os franciscanos, justamente no tempo de São Francisco, já sempre foram comunicadores. São Francisco comunicou a paz e o bem, e então dizem que São Francisco aprendeu da Bíblia, né? Quando a gente entrar na casa de alguém, a gente diga paz para todos, né? Então conta o livro Divino Comércio que São Francisco também então começou a ir nas casas dizendo pace bem, pace e bene, em italiano, né? E aqui então em toda parte a gente deseja a todos, mesmo aqueles que às vezes não combinam conosco, né? A gente diz paz e bem. Também, mais uma vez, obrigado, Frei Policarpo, por essa contribuição à história de Pato Branco.